Boa noite. Tem alguém feliz com Jesus? Eu acho que vocês estão de parabéns, sabe por quê? Toda essa energia aqui que a gente vê é adolescente, irmão. Você quer o quê? Quer que a gente seja parado, cabisbaixo? Aqui a gente vai ser agitado, vai movimentar tudo. Amém ou não amém? Gente, o microfone aqui tá bem baixinho, não sei se mudou aí alguma coisa, mas é o retorno aqui, eu acredito. Talvez esteja bom pro pessoal aí, mas se puder melhorar o retorno para mim. Gente, a gente tá com 2 convidados aqui. Onde você vai, Lô? Vem cá pra você dar um oi para eles. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Lorenzo e do Luca. Vem, Luca, dá um oi. Dá um oi para eles lá, Lô. Boa noite, Recappers. Quer falar mais alguma coisa? O que você sente no seu coração? Jesus ama vocês. Deus abençoe. E você, Lucas? Você não vai vir aqui dar um oi? Você não quer? Agora você já falou, você só tem que falar no microfone. Vem cá. Vem cá que você vai ficar famoso no Recap. Gente, o Lucas é apaixonadíssimo no Recap, você sabia? Ele é tão apaixonado que ele está fazendo o quarto dele. Ele falou, eu quero ter uma coisa do Recap no meu quarto. É. A pastora pediu já umas 2, 3 vezes pra gente preparar alguma coisa pra ele. O que vocês acham que a gente pode dar pra ele? Não, tem que ser um negócio da parede, entendeu? Eu pensei em falar um quadro, eu acho legal o quadro. Ou então fazer tipo uma pintura do Rick. Gostou, Vini? Vamos pensar nisso aí? Ou pode ser o quadro também. Aí depois a gente vê com ele. Você prefere um quadro ou Rick? Os dois? Aí você me quebra. Gente, vamos para a palavra? Antes eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Eu quero celebrar Jesus por essa oportunidade. Quero celebrar a minha esposa. Cadê minha esposa? Vamos aplaudir a Jesus pela vida da Lari, gente? Ela fez essa arte incrível aqui, ó. Fala se não ficou legal. Diferente, né? Quero agradecer a vida de todos os voluntários que servem aqui com a gente. Quem é voluntário aí aqui nessa casa, levanta a mão, balança a mão assim, ó. Vocês são vida, vocês são bênção. Sem vocês, nada do que nós estamos vivendo aqui seria possível. Você que não é voluntário, talvez você não saiba, mas eles chegam aqui 1h30 antes. Agora tem um povo mais doido ainda, chegando 5 horas da tarde aqui. Orando. Sabe o que nós estávamos fazendo? Orando, profetizando vida nesse lugar. E é só o começo de tudo que nós vamos viver. Eu quero pedir para você de verdade aplaudir forte a Jesus pela vida de cada voluntário. Deus abençoe a vida de vocês. I love you. Agradeço também a vida dos nossos pastores, que ainda que não estão ouvindo, talvez esteja, o pastor Eduardo está aqui no camarim. Eu agradeço muito a Deus pela vida deles. Eles são os principais responsáveis por nós estarmos aqui hoje. A obediência deles, a fé deles, a entrega deles faz com que isso seja possível. Irmão, deixa eu te falar uma coisa poderosíssima. Tudo que Deus faz a partir dos líderes. Desde Gênesis capítulo 6, Deus começa uma primeira obra com um homem na terra. A partir daquele momento ele dá o start à liderança na terra. Como assim o start da liderança? As suas obras, tudo que ele vai fazer, ele vai ter algum cabeça na terra. A partir de Gênesis capítulo 6, ele estabeleceu então Noé. Mais tarde ele vai colocar Moisés para poder fazer o seu tabernáculo. Mais tarde ainda ele vai colocar Salomão para poder então fazer o seu templo. Depois terá o templo de Zorobabel, e Deus sempre está liderando o seu povo para um grande projeto. Hoje é a igreja dele, por isso temos pastores. Hoje é a igreja dele, por isso que nós temos os líderes. E aqui os líderes dessa casa são os pastores. E nós celebramos a Jesus por isso. E nós estamos debaixo dessa unção. Você pode dizer amém por isso? Eu tenho ensinado para vocês muito sobre hierarquia, porque se vocês aprenderem sobre hierarquia, acredite em mim, vocês vão errar menos e acertar mais. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. A hierarquia importa muito para Deus. Tudo que Deus faz, Ele faz com hierarquia, desde o céu até a terra. E o que eu vou falar hoje para você tem a ver com isso, porque nós estamos falando sobre identidade. Estamos falando sobre o quê? Qual que foi o tema da primeira mensagem? Eu vou dar mais uma chance. Não, mas ninguém, nem os rédeas. Não, sangue de Cristo Jesus. Pedro, o que a gente faz com essa galera, Pedro? Eu falei, toma nota, anote, seja apaixonado. Irmão, hoje você vai anotar pelo menos, pelo amor de Deus. Nós lançamos até no nosso canal, não, é assim o tema, Descobrindo
Obrigado. Obrigado, senhora. Hoje o tema é assim, ó. Somos filhos. Ou se você preferir como está aqui, eu sou filho de. Então já anota aí no título do seu bloco de notas. Eu sou filho de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Rafael, você é filho de Deus. Ô André, você é filho de Deus. Ô meu querido Delmestre, você é filho de Deus. Laura, você é filha de Deus. É Raícha, eu ia falar errado, ainda bem que eu não falei. Eu ia falar da Aisha, né? É Raícha. Aisha, você é filha de Deus. E você, meu irmão, é filho de Deus. Você é filha 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 de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó. Você é filho de Deus. Você percebeu? Enquanto eu dizia isso, você nem glorificava. Segura. Sabe por que você não glorifica? Porque perdeu o peso dizer que você é filho de Deus. Para você é só como falar que você é legal. Para você é só falar que você é simpático. Virou a mesma coisa. Porque talvez você nunca entendeu de fato e de verdade o que é ser filho de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A primeira coisa que você é na fé é filho de Deus. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Ser um filho de Deus também é carregar um poder dentro de si. E se você abrir o seu coração para aprender hoje, essa pregação não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com a minha oratória, com a minha capacidade de pregação. Tem a ver com o poder da palavra. A Bíblia diz que o poder está na palavra. Então, se você abrir o seu coração nesta noite, você certamente vai ter sua vida transformada. Você que vive com crise de identidade, não sabendo quem é, você que muitas das vezes duvida da sua capacidade, vai perceber que agora você não vai estar mais limitado ao que disseram quem é você. Você vai estar debaixo de uma poderosa unção, que é entender quem você é em Deus. Sabe por que nós trouxemos essa palavra aqui, essa série de mensagens sobre sua identidade? Porque o inimigo tem atacado a identidade dos filhos de Deus. Quantas pessoas não estão vestindo roupas que não tem nada a ver com elas? Quantas pessoas não estão tendo um vocabulário? Tem gente falando farmando aura. No século 21 tem gente falando isso, Raíssa. Tem gente que está falando assim, ó, porque tipo assim, ó. Não, porque tipo, olha aqui, ó, que tipo. Sabe por quê? Porque falta identidade. Eu vou te dar agora todo o manual aonde você encontra a sua identidade. Pergunta onde é? Na Bíblia. Tem alguém com Bíblia aí? Balança assim. Balança assim, balança mais. Balança mais. Deixa eu te falar, nós temos que criar um movimento. Toda sexta-feira a gente tem que andar com a Bíblia embaixo do braço. Quando você vier de quinta, traz a Bíblia. Quando você vier de domingo, traz a Bíblia. Irmão, vamos andar com a Bíblia. A minha tá lá tá no coisa? Essa daí? Daqui. Eu achei que ia estar lá na bolsa. A minha tá aqui, irmão. E é do Novo Testamento ainda. Quem tem essa Bíblia aqui? Essa daqui é poderosa, tá, irmão? Todas são. Mas é porque essa daqui tem uns comentários muito específicos sobre a nossa cultura. Amém ou não amém? Vamos começar pela carta de 1 João, capítulo 3, verso 1. Coloca na tela, por favor. Já anota aí, no seu esboço. 1 João, capítulo 3, verso 1. Tudo que eu vou ler aqui para você está na NVI. Olha o que o texto diz. Vejam. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Como que é grande? Ele vai responder. Sermos chamados filhos de Deus. Agora eu gosto porque parece que ele se corrige. Olha o que ele vai falar. O que de fato somos. Para pensar comigo. Talvez ele poderia já começar direto nisso. Somos chamados filhos de Deus. Como ele começou falando, apontando o futuro, seremos. Ele se corrige dizendo: de fato, repita assim comigo: eu sou filho de Deus. Mais uma vez, coloca a mão no seu coração e bate, como quem está reconhecendo o poder que carrega. Eu sou filho de Deus. Tem algum filho de Deus aí? Agora eu vou te ensinar algo poderoso. Você que está com a sua Bíblia, coloca no seu joelho assim, na sua coxa. Coloca a sua mão esquerda na Bíblia e coloca a sua mão direita no seu coração. Você que está sem a Bíblia, coloca no seu celular que você estava lendo. Faça isso. Coloca a mão esquerda na Bíblia, coloca sua mão direita no coração. Feche os seus olhos e repita comigo essa oração. Senhor Jesus,
Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu evangelho. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Espírito por detrás da letra. Que eu possa ser um com esse Espírito. Que a sua vida seja a minha vida. Que tudo que a sua Bíblia diz que eu sou, eu possa ser. Que tudo que a sua Bíblia diz que eu posso conquistar, eu possa conquistar. Que tudo que a sua Bíblia diz que eu deva fugir, que eu possa fugir. Que tudo que a sua Bíblia diz que eu devo viver, que eu possa viver. Obrigado pela sua palavra, pela sua sabedoria. Compartilha comigo o dom da sabedoria e do discernimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. A identidade de todo filho de Deus tem várias facetas. Você não só tem a identidade de filho, você também tem a identidade de servo. Você também tem diversas outras facetas na sua identidade. E você vai descobrindo na medida que você vai amadurecendo. Quanto mais você amadurece, mais você tem o famoso autoconhecimento. Se você conhece pouco de si mesmo, é porque ainda você amadureceu pouco. E está tudo bem, você é um adolescente, faz parte da sua caminhada. Só que nessa etapa de vida que você está, você precisa ter clareza dessa identidade que você possui. Qual, Gustavo? Filho. Você precisa ter a clareza de que você é um filho de Deus. Agora, quando nós falamos isso, você precisa também lembrar que nem todo mundo é filho de Deus. Você precisa recordar que os amigos doidos da escola que você frequenta, que você estuda, fala: eu sou filho de Deus. Eu quero crer que sim, mas existe uma condição para ser filho de Deus. Nem todos são. Nem todo mundo que diz da boca para fora eu sou um filho de Deus, de fato é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus, porque fora criado por Deus. Repita assim comigo: todos são criatura de Deus, mas não necessariamente filho. Porque para ser criatura basta você ser criado. Obrigado. Agora para você ser filho não. Por exemplo, esse copo, existe um criador, tem uma marca esse copo, alguém que criou. Você também tem um criador. Então talvez a aliança que você tenha com Deus ainda não é de filiação. A aliança priori que você tem com Deus, quando eu falo priori eu quero dizer primeiro. Primeiro que você tem com Deus é de criatura. Eu sou a criatura de um criador. Quando você aceita a Jesus, como? Tendo fé. Tendo o que, gente? Então você sai da condição de criatura e passa para a condição de... Poucos pegaram, mas eu vou ler o texto com vocês. Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27 diz assim, ó: todos vocês são filhos de Deus. Aí ele coloca a condição: mediante a... Então basta eu dizer que eu sou filho de Deus? Não, eu preciso ter fé. O que é ter fé? É ter a certeza daquilo que eu não vi, mas eu creio. Por exemplo, vem cá, o Pedro Lucas, vem cá. O Pedro Lucas não conhece a Deus, então ele é uma criatura de Deus, certo? Aí, olha que interessante. Ele vai falar assim para mim: eu quero aceitar Jesus, eu quero reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador. Fala para mim isso. Eu quero aceitar Jesus, quero reconhecer Ele como meu único e suficiente Salvador. O que ele está dizendo para mim? Que ele quer ter fé. Ele quer então passar a partir desse momento, aceitando Jesus, ser não mais criatura apenas, mas ser filho de Deus. Agora olha que interessante. Vamos supor que você é criatura só agora. E agora eu vou fazer a oração com você e você vai aceitar Jesus, reconhecendo a fé que já está no seu coração. Porque Paulo apóstolo escreveu que nós cremos com o coração, mas confessamos com a boca. Porque a boca é o reflexo do coração. Se tem muita gente falando coisa que não devia, é porque no coração tem muita coisa que não devia. Por que a gente não fala palavrão? Porque no nosso coração não tem nenhuma palavra tola. Então para que eu vou falar uma coisa que não está no meu coração? Para que eu vou ficar lançando palavras de morte, sendo que no meu coração tem vida? Por isso você precisa cuidar com aquilo que você fala. Sabe quando você vira e fala de qualquer forma com o seu pai ou com a sua mãe? O problema não é o que você fala, o problema é o que está no seu coração. Isso revela o que está dentro dele. Ah, eu discordo.
Então, tá revelando mais uma coisa. Hello. Presta atenção nisso aqui, Pedro. Aí você vai fazer essa oração. Eu vou te guiar. Você precisa de um ministro de Cristo, ok? No caso da igreja, você pode aceitar Jesus em qualquer lugar. Não precisa de uma igreja para aceitar Jesus. Antes da igreja, Deus já salvava pessoas. Amém ou não amém? Mas vamos supor que você está aqui. Então você vai fazer essa oração. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. Repita comigo essa oração. Fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito e te reconheço como único e suficiente Salvador. único e suficiente Salvador. Escreva agora o meu nome no livro da vida. Me dê tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem. Eu te dou tudo que eu sou e eu te dou tudo que eu tenho. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Fica aí. Mudou alguma coisa no Pedro? Parece que ele é uma criatura. Agora, se você tem fé de fato, você entende que você sai da aliança de criatura para criador e você passa para uma filiação, aonde você passa a ter um pai e você passa a ser filho ou filha de Deus. Agora, decretou sobre você. Você já não vai mais acreditar que a sua identidade está no que te disseram. Você vai acreditar naquilo que a Bíblia fala sobre você. Separou desde a fundação do mundo. Já não é mais você que vive, é Cristo, 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 Cristo. Então você já não é mais criatura, você é filho. O que você é? Filho. Só que isso só acontece se você tiver. Qual que é o problema? Eu digo acabou que não creio com o coração. Aí eu volto para casa sendo a mesma pessoa, respondendo meu pai, respondendo minha mãe, no mal na escola, fazendo tudo isso um pouco mais, que eu escondo do meu pai, que eu escondo do meu amigo, para ninguém saber, porque é tão feio que eu não quero nem que eu mesmo saiba, mas eu, como sou eu mesmo, eu tenho que saber. Você pegou isso aqui? A menina falou, ó Deus falando. Inclusive comigo. Deixa eu te falar uma coisa poderosíssima. É a fé que te tira da onde você está e te coloca onde Deus quer que você esteja. Vou de novo, que essa frase ficou boa. É Deus te dando fé, sim, mas é a sua fé que te tira da onde você está e te coloca onde Deus quer que você esteja. Quer viver os planos de Deus para a sua vida? Então você precisa de fé. Porque se você viver sem fé, você vai viver aonde você está. Se você viver com fé, Ele te tira da onde você está e te coloca onde Ele sempre quis que você estivesse. Presta atenção nisso aqui. Fé é a certeza, não é achismo. Pensamento positivo. Ai, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Não, vou bem na escola, vou bem na escola, vou bem na escola. Vou bem na escola, vou bem na escola. Você estuda? Porque a fé não anula a prudência. Vamos de novo que ficou ruim. A fé não anula a prudência. O que é prudência? Eu sei o que precisa ser feito e eu faço. Eu não coloco a minha fé como uma desculpa para deixar de fazer o que eu não gosto de fazer. Você pegou isso aqui ou não pegou isso aqui? Então o que você precisa? Você precisa acreditar com certeza e convicção, como se sua vida dependesse disso. Pergunta por quê? Porque depende. Se você não acreditar de verdade, olha o que a Bíblia chega a dizer: que o justo viverá. Ele falou que vai fazer uma escola com fé. Ele falou que você vai fazer uma prova com fé. Ele falou que você vai respeitar seu pai com fé. Ele falou que você vai decidir a faculdade com fé. Ele falou que você vai decidir a carreira com fé. Não, ele está dizendo tudo. A vida é tudo que você tem. Você não pode comer sem fé. Você não pode beber sem fé. Pedro, eu estou falando para você que eu preciso de fé para poder pegar esse copo e tomar alguma coisa. Eu preciso de fé para fazer isso aqui, ó. Se eu não tiver, a Bíblia fala assim, ó, que tudo que eu faço sem a fé é pecado. Esse é o lifestyle de um filho de Deus. A fé. Vou tomar uma decisão sem fé, já nem toma. Eu tenho feito café com sabedoria. Quem já assistiu aí alguma vez? Você gostou? Veja, e eu tenho gravado um episódio poderosíssimo,
que eu falo justamente sobre isso. Se você não entender o poder da fé, e você não usar a sua fé diariamente, todos os dias, para tudo, então você não entendeu a fé ainda. Você pegou como esse princípio é poderoso? É ele que te transporta do natural para o sobrenatural. É ele que te transporta do seu plano para o plano de Deus. É ele que te transporta da realidade das pessoas que falam de você para a realidade daquilo que Deus fala de você. Qual que é esse poder? Qual que é esse poder? Obrigado, Pedro. Você é o cara. Agora olha que interessante, que eu tenho que correr, que já foi metade da minha mensagem. O que de verdade é ser um filho de Deus? Porque, como eu disse, não basta você saber que você é um filho de Deus. Porque todo mundo, até quem não é, acha que é. Todo mundo fala ser filho de Deus. Só que olha que interessante, o fato de você ter algo, quer dizer que você usa? Não. Eu tenho um monte de roupa que eu nem uso mais, aliás, eu tenho que doar. Então o fato de você ser filho de Deus, Pedro, volta aqui de novo. O fato de você estar nesse lugar aqui, vem cá. O fato de você estar nesse lugar aqui, qual lugar é esse? Filho de Deus. Vira para eles. O fato de o Pedro estar aqui nesse lugar, quer dizer que ele está usando o poder que tem esse lugar? Não. Tem muita gente que está no lugar certo, agindo da forma errada. Eu posso ser filho de Deus e me portar como se não fosse. Vou de novo. Eu posso ser filho de Deus e posso fazer tudo errado. Pergunta por quê? Por quê? Porque eu não estou vivendo a partir da realidade que Deus disse que eu sou. Eu estou vivendo a partir da realidade daquilo que me disseram. Você está vendo como a fé é importante? Que só ela vai conseguir fazer você viver essa realidade. Olha que interessante, Pedro. Eu assisti esses dias, na verdade, esse próprio Homem-Aranha que eu assisti faz um bom tempo. Que lançou um novo agora, né? Como é que é o tema lá do Homem-Aranha novo? Novo dia. Um novo dia. Ele não sabia, ainda bem que vocês falaram. Veja, eu tinha assistido um anterior que ele ficou meio perdido, sem saber quem ele era. Quem lembra? Ele não conseguia nem soltar teias. Olha que interessante. Ele estava confuso na sua identidade. Consequentemente, ele não conseguia usar qual é o seu poder. De novo, ele estava confuso na sua identidade. Logo, ele não sabia usar mais o seu poder. Ele não conseguia mais nem soltar uma teia. Quanto mais escalar um prédio como ele faz, quanto mais guerrear contra o crime. Porque quando você está confuso em quem é você, você não consegue usar o poder que você tem. Será que eles pegaram? Quando você não tem ideia do que Jesus fez na sua vida, você não consegue viver a partir desse poderio, desse poder. Por quê? Porque você não tem noção daquilo que de fato Deus fez. Pega o microfone, Pedro. Vira para eles. Fala assim para eles. Jesus te escolheu antes da eternidade. Ele te chamou para você manifestar a vida dele. Como filho dele, você carrega o poder, o poder, o poder, o poder, o poder de um filho de Deus. A criação aguarda a manifestação dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos de Deus, de Deus. Isso significa o seu filho, o futuro filho, está esperando a sua manifestação. Os seus amigos estão esperando a sua manifestação. A sua casa está esperando a sua manifestação. Manifeste-se, manifeste-se. Esse poder está em você. Cadê você para glorificar? Vou te dar 30 segundos. Glorifica Jesus aí. Você tem que usar o poder que Deus te deu. Se você não usar o poder que Deus te deu, para que Ele te deu? Seu amigo na escola está esperando o quê? Não é você ser descolado, você andar igual ele, vestir a roupinha igual ele, você cortar o cabelo igual ele, você falar a linguagem dele. Não! A Bíblia diz o quê?
que o mundo está, a criação está esperando a manifestação dos filhos. Presta atenção no que eu vou te falar. Agora, como a criação vai ficar esperando aquilo que a gente nem acredita? Como que a criação vai ficar esperando se nós ouvimos falar, falamos da boca para fora, mas não vivemos? Presta atenção no que eu vou te falar, poderosamente. Você precisa viver a partir desse poder que já está dentro de você. Ser filho de Deus não é um clichê gospel. Ser filho de Deus não é uma nomenclatura correta a se dizer. É um poder que Ele te entregou. Sabe por quê? Olha, presta atenção, nós estamos num país que é o país mais cristão do mundo. Mais de 90% da nossa população se consideram cristãos. Mais de 90% da nossa população se considera cristã. Eles falam, sou cristão. Ou seja, um pequeno Cristo. Logo é um filho de Deus, sim ou não? Você acha que é essa a realidade que a gente está colhendo? Na política? Na igreja brasileira? Nas escolas? Ou você está vendo o contrário de ser filho de Deus? Pergunta por quê? É porque eles dizem, mas eles não vivem a partir dessa realidade. Mas é assim lá fora, porque aqui está aqueles que vão se manifestar. Aqui está aqueles que Deus está levantando. Aqui está aqueles que Deus não só escolheu, não só chamou, mas eles vão viver a partir dessa realidade. Aqui estão os filhos maduros de Deus, que estão sendo despertados para um tempo da promessa. Um avivamento começa aqui na Avenida Marginal na Marginal Oeste, número 2000, no bairro Municípios, na Reino Balneário Camboriú. Começa o verdadeiro avivamento dos filhos maduros de Deus. Só se você crer nisso, aplauda forte a Jesus. Olha que interessante, olha que interessante. Como eu sei, Gustavo, o poder que eu carrego? Você precisa anotar algumas coisas. Primeiro, você precisa entender que ser filho de Deus é carregar a autoridade. Ser filho de Deus é carregar. Você tem uma autoridade dentro de você. Não sou eu que diz, que estou dizendo. É o texto que diz. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes, repita comigo, a autoridade. Mais uma vez. Mais uma vez. Do quê? De se tornarem, tá vendo? Ser filho de Deus é uma autoridade. Só o fato de você falar, sou um filho de Deus, já muda tudo. Só o fato de você ser um filho real de Deus, acredita, o inferno treme. Só de você falar, eu sou filho de Deus. Porque Ele sabe que a partir do momento que você é filho, você já não responde mais por você mesmo. Você tem um pai que te protege, e ai dele se tocar em você. Ai dele se mexer com você. Ai dele se... irmão, o inimigo não tem, ele tem ideia. Quem não tem é a gente. Ele tem ideia que se tocar em você, ele não toca em você, ele toca no próprio Deus. Você tem um dono, você foi comprado, você foi predestinado. Deus te chamou, te escolheu e Ele te separou. Você é dele. Presta atenção no que eu estou te falando. Você é só um dom que Deus entregou para o seu pai e para sua mãe. Mas você não é do seu pai e da sua mãe, você é de Deus. Você pegou ou não pegou isso aqui? Você é um dom que está nas mãos dos seus pais, mas você é propriedade de Deus. Foi Ele que te comprou. Aí o cara entende isso e ele quer se vender para os amigos dele. Pergunta como? Quando ele quer mudar quem ele é só para se encaixar em algum clubinho social. Quando você faz isso, você está dizendo o quê? Que são seus amigos que te compraram. Quando você faz isso, você está mudando por causa dos seus amigos. Deixa eu te falar uma coisa, só pode mudar pelo seu Criador e pelo seu Pai. Porque foi Ele que te comprou, é Ele que se responsabiliza por você, mais ninguém. Então repita comigo, ser filho é primeiro carregar a autoridade. Mas isso aqui, ó, essa autoridade é uma autoridade verdadeira. Eu estou lembrando, André, de uma época da minha vida, quando eu era adolescente, eu tinha 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, André, olha que interessante, eu estudei para concurso. Porque eu estava cheio de dúvida, como eles estão nesse exato momento, perguntando, Senhor Jesus, o que será que eu vou fazer da minha vida? E eu falei assim, eu preciso definir uma carreira. Eu já tinha 3 anos de carteira assinada quando eu tinha 17 anos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu tive lá
o registro. E o meu primeiro salário eu já fui pro shopping, comprei 2 tênis e um perfume, tô pagando até hoje. Mas Deus vai dar recompensa, Deus vai abençoar. Vou acabar essas parcelas semana que vem. Brincadeiras à parte, veja isso. Eu falei, eu preciso decidir uma carreira. Aí eu comecei a pesquisar, André. Pesquisa pra cá, pesquisa pra lá. E eu encontrei o que poderia me dar uma carreira. Pergunta o quê? Concurso público. Falei, já sei. Vou estudar muito, passar no concurso, vou ter uma carreira pro resto da minha vida. Comecei a estudar para concurso. Comecei a estudar. Irmão, comprei uns 10 cursos. Eu estudei todos. Mas assim, eu estudava com vontade. Eu trabalhava de manhã e /tarde. Quando eu chegava, eu estudava e ia para a escola à noite. Essa era a minha rotina. E todo final de semana eu não conseguia estudar porque eu estava sempre na igreja. Ok? Lá tinha a igreja de sábado de manhã, sábado tarde, sábado noite. Domingo de manhã, domingo à tarde a gente chegava antes e domingo à noite. Essa era a rotina. Eu tocava bateria em todos os ministérios da igreja, então eu tinha que estar ensaiando com todos eles. Por isso que tinha que estar nessa radicalidade toda no final de semana. Aí olha que interessante. Comecei a estudar e eu falei, tudo bem, eu só não posso estudar, eu tenho que escolher um concurso. Aí eu escolhi um concurso chamado TRE de São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Já ouviu falar esse nome, TRE? Já ouviu? Que isso, hein, Pedrão? Tá conhecedor, hein? Menino de... Como que é a sua terra natal? Pará. Aí eu comecei a estudar esse concurso. Falei assim, eu vou me aplicar demais. Aí eu lembro que para fazer alguns testes, que é importante, quando você quer passar em um concurso desse nível, porque assim, ó, é mais de 100 mil pessoas que se inscrevem, só tem 100 vagas. E abre a cada 5, 10 anos. Eu dei a sorte de ser naquele período que eu estava em transição, porque estava acabando meu contrato de menor aprendiz, e eu precisava ter uma carreira. E aí eu falei, eu já sei o que eu vou fazer pequenos concursos, para poder ir testando a minha habilidade, e quando chegar o dia dessa prova, eu já vou estar mais preparado. Aí eu fiz o concurso da prefeitura de Osasco. Quem já ouviu falar de Osasco, balança a mão assim. Misericórdia, só de você ouvir você já está em perigo. Que lá o negócio é tenebroso, irmão. Aí veja, pensei lá o concurso, eu nem lembro que nota que eu tirei. Nem lembro como que... Não é nota, né? São pontuações. Nem lembro como é que foi. Só sei que eu prestei para conhecer, saber o clima, entender como é que é os negócios. Irmão, só sei de uma coisa, eu continuei estudando muito, mas eu estudava muito. Depois acabou meu contrato. 3 meses antes do concurso, acabou meu contrato do trabalho. Então eu tinha mais tempo para estudar. E também chegou as férias. Então eu só tinha tempo para estudar. Eu estudava 12 horas por dia. Eu mudei para o interior por um tempo, na casa dos meus pais, para poder só estudar. Que lá no interior não tem muito barulho, você fica focado, full time. Estudei direito constitucional, direito eleitoral, direito administrativo, as leis internas do TRE, sem imaginar. Quando chegou o dia da prova, era um domingo. Quando eu cheguei na universidade, que eles marcaram uma universidade lá no centro de São Paulo. Meu, aquele negócio gigante. Tinha tanta gente lá que parecia a Praça da Sé. No seu horário de pico. Você não sabe o que é isso, mas é tipo um camelô a 25 de março. Não é possível. Você conhece a 25 de março, né? Aquela loucura, parecia isso aí. E aí eu cheguei no dia, eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade. Eu orei, fiz tudo o que tinha para fazer. Só que olha que interessante, antes de eu continuar, o que me fez ficar mais de 6 meses estudando e eu não falhei um dia? Estou te garantindo, nem nos dias que eu estava mais cansado, eu falhei. Aliás, eu lembro de uma vez que eu estava tão cansado, que eu falei, eu preciso dormir 15 minutos. Foi o melhor sono que eu tive, eu dormi 15 minutos. Era 4 horas, eu coloquei 4h15 para despertar. Quando eu despertei, eu falei, gente, o que aconteceu? Eu dormi 8 horas. Acordei vivo, literalmente, cheio de vida. E aí, veja, eu estudei todos os dias sem falhar. Eu não sou a pessoa mais estudiosa do mundo. Na escola eu sentava no fundão. Eu nunca abri uma apostila da escola. A verdade é essa. Na escola, aliás, meus professores eram daqueles que hoje em dia ele deve ter mais. Mais faltava do que ia. Tem assim ainda? E os que iam ainda ensinavam errado. Esse dia eu fui falar uma regra de português aí que minha professora me ensinou, me fala, tá errado. Falei, pô, eu aprendi pouco na escola, o pouco que eu aprendi ainda estava errado. Aí você não me ajuda. Mas veja, o que me fez estudar todos os dias? Primeiro, eu tive que alinhar com a minha família. Olha, eu estou estudando para concurso. Quando acabou meu contrato, eles estavam me cobrando para me poder, arrumar um outro trabalho. Porque eu não morava com meus pais, eu morava com meus tios. Então eu tinha outro nível de responsabilidade. Tinha que pagar conta, tinha toda uma realidade lá da casa. Eu cheguei neles e falei assim, eu vou passar os próximos 3 meses estudando para concurso. Vocês não vão me apoiar, que eu já sei. Eu falei desse jeito, com muita humildade, respeitando a autoridade. Mas eu falei, eu sei que vocês não vão me apoiar e tá tudo bem. Eu só preciso me dar 3 meses, porque eu estou preparando para esse concurso. E na época era R$7.000 o salário. Eu ia assumir o cargo com 18, ia começar com 18 anos ganhando R$7.000. E meu sonho era ter o carro que eu tenho hoje, o i30, porque estava na moda aquele carro naquela época. Aí eu realizei o sonho de adolescente. Deus é bom.
Aí veja, eu falei para os meus tios. Eles falaram assim, mas você tem certeza? Você vai ficar estudando para concurso? É tão difícil, são poucas vagas. Falei assim, ó, vocês não precisam me apoiar. Falei para meus pais, não precisa me apoiar, só por favor, me dá uns 3 meses. Só deixa eu estudar, confia. Quando eu estudava para concurso, a primeira aula, sabe qual era? Pergunte qual. Você precisa ter uma motivação. Se você não tiver uma motivação, nem comece a estudar para concurso. Porque tem gente que está a vida inteira tentando passar em um concurso e não consegue. Eu criei minha carreira inteira para poder fazer concurso. Primeiro eu ia passar no TRE de São Paulo, depois eu ia terminar a faculdade de contabilidade e ia fazer para auditoria fiscal. Para ser um auditor fiscal da Receita Federal. O salário inicial era 20 mil reais. Então eu já tinha criado o plano. Eu estava no esquema. Hoje já estaria uns 50. Com todos os reajustes anuais, né? Aquela loucura. Aí vê, qual motivação era minha? Eu fiquei pensando, o professor falou isso. Qual motivação era minha? Eu não tinha ainda a maturidade para poder entender. Poxa, eu vou casar, vou dar uma vida melhor para Lari. Poxa, eu vou ganhar dinheiro, vou investir na igreja, vou investir no seu... Não tinha essa maturidade. Mas uma coisa eu já sabia. Pergunta o quê? Eu não sei se eu falo. Uma coisa eu já sabia, André. Comecei com você, vou terminar com você. Uma coisa eu já sabia. Que eu era filho de Deus. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu falei assim para minha família. Eu tenho uma motivação. Eles me perguntaram, qual é? Eu sou filho de Deus. Quando eu estava com preguiça, eu falava assim para mim mesmo. Eu sou filho de Deus. Quando eu não queria estudar, eu falava para mim mesmo. Eu sou filho de Deus. Quando estava ficando mais difícil as matérias, eu não estava conseguindo entender, eu lembrava. Eu sou filho de Deus. Se você não entendeu, eu já tinha pela graça de Deus entendido que ser um filho é suficiente para fazer qualquer coisa na terra. Porque aquele que é filho de Deus tem o poder de Deus, a autoridade de Deus, e nada e nem ninguém tem o poder de te parar. Avance, que o inferno tem que recuar. Avance, que a preguiça tem que cair. Avance, que a rebeldia vai embora. Por quê? Porque eu sou filho. Se eu sou filho, eu tenho um pai. E se eu tenho um pai, é ele que guerreia minhas guerras. Você é filho e filha de Deus. Cadê a música, Miguel? Canta, mano. Bora! Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava, E o que fazia? mas nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida, diga eu não te troco. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. Segura. Toma só assento aí rapidinho, já estamos acabando. Eu não vou nem conseguir terminar minha história. Porque se eu terminar minha história, não vai dar tempo de eu concluir aqui, que eu tenho 1 minuto e meio para poder terminar. Mas veja, a primeira coisa que você carrega é autoridade. Porque você é filho de Deus. A segunda manifestação que tem de um filho de Deus, pergunte qual é? Um DNA novo. Vamos de novo? Um DNA. O que significa? Que mudou totalmente quem é você, sua natureza. Olha o texto. 2 Pedro capítulo 1, verso 4. Só a parte A. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Tem alguém aqui que recebeu promessas de Deus? Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Significa que a mesma natureza de Deus é a sua. O seu DNA mudou. Quando Pedro fez aquela oração, se isso fosse uma realidade, não um exemplo, quando ele sai dessa atmosfera aqui e passa para essa atmosfera aqui, a roupa dele permanece a mesma, o cabelo dele permanece o mesmo, a roupagem dele, a forma de falar permanece o mesmo, no mundo natural. Porque no mundo espiritual, Laura, tudo dele mudou, porque o DNA mudou. Se o DNA muda, muda tudo. Quem tem um iPhone aí? Se eu tirasse agora o sistema do iPhone e colocasse do Android, seria um iPhone? Você ia chamar do quê?
de Android. Mesmo a aparência sendo do iPhone, a essência é de Android. Pegou ou não pegou? Alguém pegou? A sua aparência pode ser de cidadão da terra, mas a sua essência é de cidadão do céu. Eu vou de novo. A sua aparência pode ser como quem é da terra, mas você é do céu. Você não carrega a natureza maligna, você carrega a mesma natureza de Deus. Você carrega o DNA divino de Deus. Segura. Quando eu falo novo DNA, eu estou falando, você tem uma nova origem, você tem uma nova identidade, você tem uma nova característica, você tem um novo potencial, você tem um novo pertencimento. São muitos novos. São muitas coisas novas. Quando você tem um DNA novo, tudo se faz novo. Por isso o texto diz que quando nós aceitamos a Cristo, todas as coisas se passaram. Ele já nem lembra mais do passado. Por quê? Porque o DNA é antigo, mudou o DNA, mudou a história. Pegou ou não pegou? Agora, o terceiro, para a gente poder partir para o final. Você passa a ter um pai. Este é o pai espiritual. Este é o pai o quê? Quem aqui cresceu sem pai? Levanta a mão para eu poder ver você. Levanta a mão mais alto. Ok. Você sabe que, ainda mais no Brasil, é mais comum você encontrar pessoas que cresceram sem o pai, ou que tiveram alguma dificuldade com o pai, do que as pessoas que tiveram um relacionamento saudável, um pai perto, próximo. Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui no fundo dos meus olhos. Desde o momento que você aceitou a Jesus, você passou a ter um pai que jamais vai te abandonar. Esse pai, ele é tão presente, mas tão presente, mas tão presente, que olha a sensibilidade desse pai. Ele escreveu assim para você: ainda que um pai ou uma mãe te desampare, te abandone, não esteja mais com você, eu, o seu pai, jamais, em hipótese alguma, sem nenhum tipo de exceção, te abandonarei. Estarei contigo até a consumação de todos os séculos. Sabe o que Deus está dizendo? Se você não teve até um pai até agora, fica tranquilo, porque a partir de hoje você não só terá um pai, você viverá com um pai. Quando você for para a escola, o pai está com você. Quando você for para o shopping, o pai está com você. Quando você for para a rua, o pai está com você. Quando você vem para a igreja, o pai está com você. Quando você vai dormir, o pai está com você. Quando você acorda, o pai está com você. Quando você vai escovar o dente, o pai está com você. Quando você vai ter comunhão com seus amigos, o pai está com você. Não importa o lugar, não importa a hora, o Pai Celestial não te abandona. Escute isso aqui, recap. Você tem um pai. Você está vendo como não é tão simples dizer eu sou filho de Deus? Irmão, você já entendeu, você tem autoridade. Você já entendeu, você tem um novo DNA. Você já entendeu, você tem um pai. Agora vem comigo, você também tem uma nova família. Efésios capítulo 2, verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros, segura aí, e membros da família de Deus. Você agora faz parte de uma nova família, porque você tem um novo pai. O que significa isso? Que agora você não tem como mais estar sozinho no mundo. Aonde você for, em qualquer lugar desse planeta Terra, da Ásia, América do Sul, onde nós estamos, do Norte, em qualquer lugar que você for, você tem uma família. Pergunta por quê? Porque lá vai ter um irmão da fé. Esse irmão da fé é a sua família. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, você é minha família. Vira para o outro lado e fala assim, você também é minha família. Você é minha família, Miguel. Você é minha família, Guita. Pedro, vocês são minha família. Rai, você é minha família. Você, mano, é minha família. Nós somos família. Nós somos a família de Deus. Nós somos a família de Deus. Segura, o último ponto. Isso aqui é o que eu consegui listar para poder pregar hoje à noite, mas tem muitas outras coisas como filho de Deus. O quinto ponto. E se somos filhos, esse é o que talvez eu mais goste. Também somos herdeiros. Vou de novo. Se somos filhos, tem algum filho? Você tem certeza? Paulo brincou aqui com o verbo, né? Se somos filhos, também somos. O que fala sobre, quando fala que você é herdeiro, está falando que você tem uma. Presta atenção numa coisa aqui, ó.
Seu pai pode ter muito dinheiro para te dar. Seu pai pode ter casas aqui em Balneário Camboriú, apartamento, que é mais comum. Pode ter o carro de luxo do ano. Só que o que o seu pai espiritual tem para você não se compara. Pode ser bilhões que seu pai tem para te dar. Deixa eu te falar uma coisa. Não se compara com a recompensa que o seu pai celestial tem para te dar. O texto vai continuar e vai dizer assim, ó: se somos herdeiros também, somos co-herdeiros com Cristo. O que significa isso? Me lembra seu nome? Adiel. Veja, você vai herdar a mesma coisa que Cristo. Irmão, o fato de você ser filho de Deus vai fazer você colher a mesma recompensa de Cristo. Gustavo, mas peraí, a gente não ensina que somente para os filhos maduros? Sim, somente os filhos maduros vão reinar com Cristo. Somente os filhos maduros vão desfrutar da herança. Mas que você é herdeiro, todos nós concordamos. Você é. Se você vai desfrutar é outra coisa. Vai depender se você é maduro, se você é disciplinado, se você fez a vontade do Pai. Aí entra tudo que nós ensinamos como igreja para você. Mas que você é como filho, certamente você é. Agora, se Deus vai permitir você reinar com Ele, vai depender do seu comportamento. Vai depender da sua disposição em obedecer à vontade de Deus. Olha para mim, no fundo dos olhos. Qual que vai ser a sua escolha? Só falar que é filho de Deus ou viver a partir de ser um filho de Deus? Não responda, só pensa, medite. Você e Cristo, Cristo e você. Fala assim: se eu sou filho, eu também sou herdeiro. E você pode desfrutar dessa herança com Ele. Vai depender se hoje você abre mão das suas vontades e faz a vontade de Deus. Vai depender se hoje você tem comprometimento com aquilo que Ele está construindo. Vai depender se hoje... Tem gente que não consegue esperar nenhum culto acabar. Você acha que vai esperar a vontade de Deus acontecer? Eu acho que não. Vou te falar uma coisa poderosa. Assume tudo que você precisa assumir. Confessa tudo que você precisar confessar. Obedeça tudo que você precisar obedecer. Porque o que tem te esperado não subiu ao seu coração. Seu ouvido ainda não ouviu. Os seus olhos ainda não viram. O que, Gustavo? O que Deus tem preparado para vocês que o amam. Para nós que o amamos, é maior, é melhor. O que é? É uma recompensa digna de um filho de Deus. Uma recompensa por 1000 anos reinar sobre essa terra que mentiu sobre nós. Uma recompensa que por 1000 anos nós vamos governar sobre essa terra. Que talvez você foi envergonhado, seus amigos falaram mal de você. Fica tranquilo, é só por um tempo. Porque quando o Supremo Pastor se manifestar com você que é um filho maduro, você governará sobre as nações. Só se você crê nisso, fica de pé no seu lugar e aplaude forte a Jesus aí.